Que tal curtir conteúdos exclusivos e ainda poder acompanhar nossa programação com imagens? Agora você pode. Se inscreva agora no canal da Rádio Maricampo no YouTube. É muito fácil se inscrever. Acesse o aplicativo ou o site do YouTube. Digite na pesquisa Rádio Maricampo. Rádio Maricampo. E irá aparecer o canal da rádio que você gosta. Depois é só clicar em inscrever-se e clique também no sininho. Não é fácil? Assim você terá acesso aos nossos programas em vídeo e saberá em primeira mão quando o próximo programa com imagens estará no ar. A melhor programação da internet também com imagens é só aqui, no canal do YouTube da rádio que você gosta. Maricampo. Inscreva-se. Marcílio Dantas. Olá, tudo bem? Fazemos parte da Rádio Maricampo. Através da direção dessa rádio, tão querida e ouvida pelo nosso app e assistida pelo YouTube, por ouvintes e espectadores do Rio Grande do Norte, Brasil e mundo, é que resolvemos dar mais um passo desafiador. Anote esse nome, Jornal da Maricampo, das 7 da manhã às 8 horas. Você vai ficar muito bem informado sobre economia, futebol, previsão do tempo e o destaque dos principais jornais que circulam no país. Conto com sua audiência. Aguardo você. Se ainda não tem o nosso aplicativo, é só baixar no Play Store ou iOS. Rádio Maricampo. Pronto. Muito fácil. Encontro marcado. Um forte abraço. E até lá. Maricampo. Jornal Maricampo. O melhor do instrumental. Conversa de alpendre. Encontro com o rei. Forró Mania. Futebol na Maricampo. Tributo. Jovem Guarda com Marcílio Dantas. Agro na Maricampo. Bate-papo com Otávio Lamartine. A melhor programação da internet é só aqui, na rádio que você gosta. Maricampo. Rádio Maricampo apresenta Bate-papo com Otávio Lamartine. Otávio Lamartine. Bom dia a todos, estamos aqui hoje, nesse sábado. O nosso programa, o tema é falar sobre o Juvenal Lamartine, o perfil de um sertanejo. Aproveitamos, convidando aqui o nosso amigo Valclei Azevedo e também o nosso primo Luiz Maris, para poder a gente conversar um pouco sobre o Juvenal Lamartine e principalmente eles que são estudiosos no assunto. Eu vou aqui ser o intermediário. Primeiramente, eu quero explicar ao pessoal aqui sobre o tema. Essa nossa rádio já tem 2 anos e eu procuro falar sempre das culturas do nosso estado, do nosso seridó. E muitas pessoas me perguntavam por que eu não eu não colocaria um programa falando de minha família, de alguém de minha família, né? Eu achava o seguinte, que ficava muito difícil para mim e podia ser que o pessoal não entendesse o recado. Por que o Otávio tem uma rádio e só fala na família dele? Então, eu várias vezes pensei em fazer um programa e eu sempre achava que não era o momento. E, com o passar do tempo, resolvi o seguinte: quando se fala em Juvenal Lamartine,
o pessoal das antigas, né, o que conhece, que conhecer a história toda, eles falam muito a questão de Juvenal, a questão da violência, e é uma frase só. Naquele tempo a gente dormia com a porta e janela aberta, porque Juvenal, ele mesmo fazia a lei e matava os ladrões depois da segunda vez que ele roubasse. Então isso me chamou a atenção o tempo todinho, tanta coisa que Juvenal fez, e eu procurei falar com pessoas, no caso pedi a Valclei e a Luiz para conversarmos sobre esse assunto de Juvenal. E já agradeço de antemão a presença deles dois aqui para a gente falar sobre isso, para realmente contar a história de Juvenal Lamartine, que é uma história muito bonita, muito interessante e muito importante também. A história política dele, a história do homem que foi Juvenal, o homem, a família que eu mesmo consegui, com 2 anos de idade, eu conheci, não me lembro, com certeza, não tenho lembrança de jeito nenhum. Ele já morava na rua Trairi, na casa onde depois morou tia Olga. Eu me lembro muito da esposa dele, vovó Silvina, que a gente chamava. Mas dele eu não tenho lembrança nenhuma, não. Depois de 2 anos ele vem a falecer. E ele já estava cego nessa época, mas eu não me lembro. Certo? Me lembro muito bem da fazenda Lagoa Nova, que fica em Riachuelo. E por várias vezes eu fui com o tio Silvino Lamartine, ia no sábado, voltava no domingo, fazendo companhia. Naquele tempo eu não podia dirigir ainda, porque não tinha carteira. Eu ia só para ajudar a companhia com o tio Silvino, que tia Nazinha pedia para Otávio, você vai com ele, com o Silvino. E o Silvino gostava muito que eu fosse com ele, que era um papo a mais, né, para ir conversando. Eu era um garoto, aprendi muita coisa nessas viagens, né? Inclusive, a própria fazenda, o que eu sei da fazenda, eu aprendi com o tio Silvino, né? Então, de antemão, já agradeço a todos vocês dois a ter vindo aqui. E vamos começar. Primeiro, quero que cada um se apresente aí. Começar por Valclei, o professor. Inclusive, agradecer a Valclei mais uma vez também, o que ele fez lá em Serra Negra, me ajudando lá com a questão lá do busto lá de Clementino. Ele nos ajudou bastante. Já tem gente aqui querendo aprender, está querendo aprender acerca de Juvenal Lamartine. Cleide Gomes, valeu, Cleide. E Disseu Faria já está aqui também, nosso primo aí, já está por aqui já também. Sim, vamos lá. Bom dia a todos, né, os ouvintes da Rádio Maricampo, né, essa rádio que vem prestando um serviço assim bem proeminente à cultura do Seridó e do Estado, né. Bem, eu sou professor de História, né, gosto muito do que faço, do ofício, né, e Otávio me propôs aí falar um pouco sobre Juvenal Lamartine. É uma responsabilidade muito grande, porque foi uma figura proeminente, um sujeito de uma vasta cultura, né? Era um homem, era um intelectual. E aí, como o Otávio muito bem disse, muito se fala de Juvenal só de um lado, o lado da violência. Mas aí eu, como professor de História, quero lembrar a vocês que a história ela precisa ser avaliada pelos 2 lados da moeda. Nós não podemos, não devemos cair na perigosa unilateralidade, ou seja, você enxergar só um lado. Então, Juvenal foi um intelectual, magistrado, advogado, agropecuarista, né? Largo agropecuarista, que deixou aí uma semente muito bacana para a posteridade. Um homem que, ao meu ver, né? E aí falando dos governadores da Primeira República, ao meu ver, né? Isso é um grifo meu, Juvenal e Alberto Maranhão foram os governadores mais criativos da Primeira República, né, aqui no Rio Grande do Norte. Então, é preciso que se fale a origem desse homem, é preciso que se fale do seridoense, né? É preciso que se fale da vanguarda de Juvenal Lamartine, porque além dele apoiar o voto feminino
né? E a participação da mulher na política, na literatura, que era uma coisa que estava em alta naquela época e ainda hoje está, ele também deixou aí uma vasta experiência com algo que no tempo dele estava em voga, que era a aviação. Então o Juvenal Lamartine ele deixou uma semente muito bacana, né, em prol da aviação no Rio Grande do Norte, fundando o Aeroclube, né, e apoiando iniciativas nesse sentido, né? O que é que você acha disso, Luiz? Você que é um serranegrense aí de primeira linha, né, conterrâneo de Juvenal, né, aquela bonita, poética e antiga cidade. Né? Obrigado, Valclei, meu primo também, Otávio, meu primo presente aqui nesse programa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maricampo. É uma satisfação a gente estar aqui podendo colaborar, contribuir, Valclei. Eu acho que a gente vai aqui aprender com você, Valclei. Você é o nosso historiador. Nós vamos aprender os três. Hoje. Né? E é sempre muito bom a gente lembrar nomes como Juvenal Lamartine. Ele fez história, marcou uma época. Para mim, eu tenho ele e o bom de opinião é isso, porque eu tenho ele e José Augusto como os dois maiores estadistas que esse estado já teve. Duas figuras proeminentes que marcaram a época e fizeram muito pelo nosso estado. Né? Juvenal Lamartine é lá de minha pequenina e apaixonante Serra Negra do Norte, ainda meu primo ainda. Ele é descendente do coronel Clementino Monteiro de Faria, um expoente da localidade, por mais de 30 anos comandou Serra Negra do Norte, o coronel Clementino, o pai dele, que por sinal foi 2 vezes deputado estadual, né? Na época deputado à Assembleia Estadual. Então, Juvenal Lamartine, Otávio, já nasceu num berço político. Né? Ele é um dos descendentes do nosso, para quem não sabe, ele é descendente do comandante superior do Seridó, da Guarda Nacional, que era o Antônio Alves Maris, marcou época lá no nosso Seridó, foi vice-governador, vice-presidente da província, deputado várias vezes, era um homem de destaque, um homem abastado, vamos dizer assim, que era bisneto do fundador de Sandê, Manuel Pereira Monteiro, de quem também descende Juvenal Lamartine, de quem também descende Otávio, que está aqui conosco, né? Então, toda uma história linda a respeito de Juvenal Lamartine. Vamos agora começar e Valclei fica à vontade para a gente fazer um bate-papo aqui, enaltecendo exatamente as potencialidades que foram e que marcaram exatamente o homem, o cidadão, o serranegrense, o seridoense Juvenal Lamartine. Otávio e Luiz, é bom que fique bem claro aqui para os nossos ouvintes, não é nossa intenção puxar saco, né? Mas é nossa intenção destacar fatos desse homem que ficam muitas vezes nas brumas do passado, sem que as gerações atuais e futuras enxerguem isso, né? Porque só se fala de um lado. Então a história, para não ficar manca, como dizia muito bem Oswaldo Lamartine, o filho caçula de Juvenal, né? Às vezes a balança dos amigos tem a tendência de ser manca, né? Verdade. Mas vamos aqui destacar toda essa colaboração que Juvenal deixou para o Rio Grande do Norte. Valclei, só para a gente, nesse bate-papo aqui, eu quero falar um pouco de Juvenal, a história dele quando ele saiu lá de Serra Negra, né, do Norte. Perfeito. O coronel Clementino Monteiro de Faria, que era o pai dele, contratou um professor para as primeiras aulas lá na própria cidade de Serra Negra. E em seguida ele foi morar em Caicó, na casa de Manuel Augusto Bezerra, que era exatamente muito amigo do coronel Clementino. E tio, né? Que era exatamente tio era exatamente irmã da esposa de Juvenal Lamartine. Cunhado dele, né, no caso, tá certo? E ele nunca quis muita coisa com o estudo, Otávio. Isso aí, inclusive, em um de seus relatos, suas cartas, ele noticia isso. Mas depois eu sei que ele veio morar aqui em Natal, no Ateneu, né? E naquele movimento estudantil da época, o Ateneu, se não falei uma hora, fechou e ele teve que morar, tanto ele como José Bernardo de Medeiros Filho, do saudoso senador José Bernardo, bispo do Seridó. Foi morar exatamente em Recife. Os dois lá se formaram na Faculdade de Olinda. E ele sendo o orador da turma dele, o Juvenal, né, mostrou que ele era vocacionado para o direito. E veio para cá, para o Rio Grande do Norte, logo em seguida foi nomeado juiz de Acari. E foi lá que ele conheceu a dona Silvina Bezerra, né, a sua futura esposa, e lá se casou com ela, né, que é Silvina Bezerra, para quem não conhece,
é filho do nosso coronel Silvino Bezerra, um homem de destaque na nossa região do Seridó, na política da nossa Foi região. deputado, Foi vice-governador, né? É. Irmão também do nosso coronel José Bezerra da Água da Serra, né, que fez política lá em Currais Novos, foi uma grande liderança regional também. Então, daí começou a vida dele, né, de Juvenal Lamartine, né? Ele juiz de Acari, de nossa querida Acari. Em seguida casou com Silvínia e logo depois ele veio a ser nosso vice-presidente da província, né? Não é isso, Valcleis? Me ajuda aí. Numa chapa de José Augusto, é isso? Não, ele foi vice-presidente de quem? Só para... O Silvino. Não, Juvenal. O Juvenal Lamartine. Juvenal, ele foi 7 vezes deputado Não, mas ele foi federal. vice, antes de ser deputado, ele foi vice-governador do estado, ou vice-presidente da província. Sim. Na chapa, eu acho, de Augusto Tavares de Lira, se não falei memória. Tavares de Lira. Porque o sogro dele, Silvino, foi vice-governador de Ferreira Exato, Chaves. perfeito. Né? Aí eu sei que depois ele recebeu a proposta do não sei se foi de Augusto, para ingressar exatamente como deputado, né? Geral, deputado federal, vamos dizer assim o nome. E daí ele passou foram quase 7 mandatos seguidos de deputado federal, e só saiu de lá para ser senador da República, né? Isso. Então ele ingressou, ele teve toda uma passagem no judiciário como juiz, teve uma passagem no executivo e depois no legislativo, mostrando exatamente que era um homem versátil, um homem preparado, qualificado para qualquer função que exercesse em vida. O Juvenal teve essas virtudes. Luiz, Otávio, é bom que se diga numa descrição aí de Oswaldo, né? Eu cito muito Oswaldo porque eu leio muito sobre ele e estudo sobre ele, né? Gosto, admirador, ferrenho. Então, numa descrição de Oswaldo, ele diz que a mãe foi viúva de 7 legislaturas seguidas do marido. Ou seja, Juvenal ficou muito no Rio de Janeiro. E aí eu penso, né, eu acredito que nesse contato que ele teve lá no Rio de Janeiro, com as ideias de vanguarda, né, com as ideias novas que chegavam, que ele vai se aproximar dessa ideia, né, da participação da mulher na política, na literatura, no voto feminino, né, porque ele viveu muito lá. O Rio de Janeiro era a cidade onde primeiro acontecia tudo. Era a capital federal. Onde se respirava política. Onde se respirava política, cultura, né, desenvolvimento. E Juvenal, ele estava embrenhado nessa cidade, né, onde ele mergulhou e bebeu nessa fonte aí, dessa vanguarda. Né? Você está falando nessa época aí, ou vocês estão falando na época, para a gente já ter aqui a sequência, assim, justamente quando ele era deputado federal no Rio de Janeiro durante, você fala, 1907 a 1927. Isso, perfeitamente. São quantos mandatos você falou? 5 a 7 mandatos de deputado federal. Certo. E quais são as suas principais realizações de Juvenal à frente do Executivo Potiguar? Pronto. E aí, isso é uma coisa também que a gente precisa... Isso aí é no Rio de Janeiro, né? Não. Aí é quando ele já está no Rio Grande do Norte como governador. Como né? governador. Então, porque ele não deputado federal. Ele foi deputado federal. Para chegar ao governo. Senador. Aí depois do Senado, ele vai substituir José Augusto. Né? José Augusto havia entregado a governadoria e ele assume. Ele renunciou o mandato de senador para ser governador. Perfeito, Luiz, bem lembrado. Ele renuncia o mandato de senador para substituir José Augusto na missão de governar o estado. Porque então naquele não é voto, momento, não, né? Otávio, então não é voto, não, né? Era voto, Era sim. voto, sim. Voto, sim. O partido escolhia o nome e tinha eleição. Assim, nós não podemos comparar a eleição da Primeira República com a eleição nossa hoje. Obviamente o número de eleitores era mínimo, né? E existiam as fraudes eleitorais. Aí a gente não pode negar, né? Mas ele foi eleito. Juvenal foi eleito. Inclusive, Juvenal e José Augusto, eles vão liderar o segundo grupo político que vai comandar o Rio Grande do Norte. Perfeito. No período da Primeira República. Primeiro os Albuquerque Maranhão, né? E depois vem a oligarquia Bezerra de Medeiros, que foi exatamente a migração do poder do litoral para o sertão. Perfeitamente. Né? Do litoral açucareiro, salineiro, para o seridó pecuarista. Juvenal Lamartine,
Otávio, era um homem de visão larga, futurista, um homem à frente do seu tempo. Essa é uma verdade. Ele sabia que o nosso estado é um estado pobre, um estado pequeno, mas precisava exatamente de quê? De infraestrutura para que a gente pudesse galgar os caminhos do desenvolvimento, né? Ele foi pioneiro, quando ele foi pioneiro e vanguardista na questão da aviação. Ele inclusive, no interior, a aviação nacional, ela pela primeira vez, ela entrou no interior, no sertão, através do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro estado do país onde teve exatamente a aviação migrando para o seridó, para o interior, para o sertão. Foi pioneiro nesse aspecto aqui, né? Então ele sabia que era necessário estreitar os laços de comunicação para facilitar exatamente o escoamento de produção, de mercado. E tudo isso estava no contexto da visão dele de desenvolvimento, né? Então ele marcou época, né? A primeira escola de aviação civil aqui no Brasil foi aqui no Rio Grande do Norte, foi em Natal, né? Com a inauguração do Aero. Então marcou, ele é pioneiro, né, nesse vários ponto. campos de pouso, né? Fez 30 campos de pouso em todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso. Então você mostra aí quando ele tinha essa visão, era necessário chegar a todo local. Isso era a forma do governo chegar, né? Da ação do governo chegar, de propiciar exatamente, de certo modo, até o turismo, que aquele não, com isso... Não falava naquela época, mas já era uma ação que... Isso. E por isso estava nessa ação aqui, né? Outra coisa interessante, e aí eu vou pedir licença a Zé Augusto, né? A memória de Zé Augusto, que eu também sou fã, né? Que foi um cara que muito honrou o nome seridoense, não só no Brasil, mas no exterior. Mas para dizer que Juvenal Lamartine, ele ainda sobressaiu muito mais na educação do que Zé Augusto. Porque Juvenal Lamartine, ele abriu mais escolas. Ele tinha uma preocupação muito grande em desenvolver a educação popular. Exato. Né? E ele abriu mais escolas do que Zé Augusto. E aí eu tenho um dado aqui, né? Falar em números, estatísticas que eu retive esse dado, né? Para a gente entender, certo? Sobre a atuação de Zé Augusto, certo? Então, olha só, quando ele assumiu o governo, encontrou uma matrícula geral de 17.560 alunos. Ao deixar o cargo, a matrícula era de 31.987 alunos com uma frequência de 82%. Perfeito. Então, isso quase que duplicou. Isso é um fato que a gente precisa falar, né? Porque fica obscuro muitas vezes. Tá certo? Outra coisa importante, ele se preocupou muito em desenvolver a pecuária, né? Então criou uma escola de monta em Jundiaí para melhoria do rebanho bovino aqui no Rio Grande do Norte. Ele salvou o Banco de Natal da falência, renomeando para Banco do Estado do Rio Grande do Norte e fez toda uma ação salvadora em prol desse banco. Então, o crédito e o banco do Rio Grande do Norte deve a Juvenal essa né? Que foi extinto depois, mas enquanto ele atuou, o Banderme viveu graças a Juvenal Lamartine. Então, eu me recordo também, Otávio, que ele, numa das ações do governo dele, ele trouxe exatamente a igreja para próxima do Estado para atuar em todo, porque a igreja ele tinha penetração em todo o Estado do Rio Grande do Norte, então ele achava que a igreja tinha um papel importante na governabilidade do Estado, né, para a divulgação das ações, e ele trouxe a igreja na época como um grande parceiro. Era um homem realmente de visão do futuro. Tanto é que a diocese de Natal e a diocese de Mossoró e de Caicó deve-se a Juvenal Lamartine. A criação da diocese de Caicó e de Mossoró deve-se a Juvenal Lamartine. Vocês falaram aí sobre a aviação, sobre o início da política, sobre agora foi a agricultura, o ensino. E tem uma coisa importante que eu queria que vocês abordassem, que era a questão da construção de estradas e açudes. Muito bem, Otávio, muito bem lembrado. Olha só, então Juvenal também se preocupou em melhoria da malha viária do Rio Grande do Norte. Ele construiu muitas estradas, certo? Então foram inúmeras estradas construídas exatamente para trazer essa visão que Luiz muito bem colocou, essa visão de futuro, um certo marco turístico aí. Não se falava em turismo naquela época, mas isso é uma ação em prol. Né? Então Juvenal ele teve essa preocupação que é muito bacana. Porque não é todo governante que se preocupa com estrada.
Vamos ser verdade. sinceros, né? Até hoje existe governante que não está nem aí para a estrada, né? Então ele teve essa visão Muito aí, bem, doutor. né, de abrir estradas. Tem um livro de Peri, que se eu não estou enganado, o título é A Rodagem, se eu não estou enganado. Ele fala um pouco sobre isso, sobre a questão da malha que foi criada por Juvenal, e também ele dá a quantidade de açudes que Juvenal participou na comissão de açudes e quantos quilômetros ele fez de estrada. Se eu não me engano, foi um livro de Peri Lamartine. Ô, Otávio, veja bem, olha só. A malha viária ficou assim distribuída na administração dele. Repare, olha. Ele cria de Caraúbas a Augusto Severo, de Mossoró a Limoeiro, de Caraúbas a Jardim Seridó, de Mossoró a Apudi, de Caraúbas a Pau dos Ferros, de Angicos a Cardoso, de Goiânia a Congaretama, do bairro do Tirol a Parnamirim. Perfeito. Então, assim, é muita estrada, é muita ligação, interligando regiões, pessoas, melhorando a locomoção de alguém que está doente, que precisa de um atendimento em outro ponto. Isso é importante demais. E naquela época, ele já tinha essa visão de que a seca era um problema que a gente tem que conviver com ela. Né? Não tinha... Perfeitamente. E uma das formas que ele achou foi exatamente a construção de açudes. A Cruzeta é um exemplo, o açude de Cruzeta é Inclusive, ele trouxe, na época, o então presidente da República, né? O Austin Luiz, para visitar, exatamente, para mostrar que aquele exemplo podia ser replicado em outras partes do estado e do Brasil. Né? Porque além de fixar o homem à terra ali, dava condições de vida para ele enfrentar, para ele combater a seca. Né? Era um homem de visão realmente larga. Isso aí, o próprio José Augusto faz esse relato. Né? Essa obra foi iniciada, inclusive, no governo de José Augusto, por intermédio dele, na época era deputado, mas já preocupado com essa questão aqui. Inclusive, Luiz, você tocou num ponto muito interessante. José Augusto Bezerra de Medeiros, né, que merece todas as nossas homenagens aí, mas ele governou e ele teve uma espécie de guru, né? Não vou usar esse termo aí bem a grosso modo, mas ele teve aí Juvenal atuando em prol do brilhantismo do governo de José Augusto também. O Juvenal estava lá na capital federal, né, garimpando recursos. Né? E para você ter ideia aqui, Valclei, a instituição do voto feminino se deu exatamente no governo de José Augusto. Isso. Né? Juvenal Martins foi o articulador de tudo isso. Né? Na época ele era deputado federal. Isso, perfeito. Né? E ele conseguiu exatamente um deputado estadual apresentasse esse projeto aqui, aqui no Rio Grande do Norte. E depois esse projeto foi aprovado, submetido à sanção do executivo, né? E José Augusto sancionou, né? Então ele foi, de fato, foi o precursor, foi ele que trabalhou nos bastidores, foi ele que incentivou, foi ele que conversou com o José Augusto da importância disso. O José Augusto sensibilizado e sancionou esse projeto de lei na época, instituindo o voto feminino no Brasil, sendo um dos também não só do Brasil, como da América do Sul. Perfeitamente, né? A primeira mulher eleita na América do Sul foi em Lages. Graças a essa ação vanguardista de Juvenal. Tem também a participação daquela Berta Lutz, né? Que é isso, veio para cá, né? E ela era feminista, né? E tinha amizade e tal, e ela vai também incentivar bastante, né, essa ideia. Para vocês terem uma ideia, esse ano foi o ano político, o ano passado, e teve uma reportagem, a TV foi até o TRE, e lá tem um museu do voto. E eu fiquei assim abismado, porque não fala em Juvenal, só fala em Berta, e o pessoal também que foi o primeiro voto. Hora nenhuma, o rapaz que estava apresentando lá, ele fala em Juvenal. Eu acho que isso foi uma falha lá aí do TRE, que tem esse museu lá, inclusive eu vou até conhecer porque me chamou a atenção. Como é que Juvenal tem essa participação que vocês estão acabando de falar aí, do voto feminino, e o próprio museu não cita isso. E voltando ao assunto da aviação, onde foi que Juvenal adquiriu? Me parece que o Aeroclube, ele foi aberto, ele tinha dois aviões. Inclusive, a primeira turma que formou, coincidentemente,
foi o meu avô, que foi da primeira turma de pilotagem do Aeroclube em Natal. E eu tenho informação que existia 2 aviões no Aeroclube. Teve um até que Edgar teve um acidente e faleceu num desses aviões. Aonde foi que Juvenal foi buscar esses aviões? Eu acredito, né? Essa informação eu não tenho precisa, mas eu acredito que Juvenal tenha buscado esses aviões lá no Rio de Janeiro, onde ele estava em contato com essas ideias, né? E trouxe para cá. Porque, volto a dizer, o governo Lamartine, Juvenal Lamartine, ele vai coincidir com o ápice da aviação no Brasil. Então, por isso que é muito bom destacar essa ideia aí, né? Porque ele teve essa ideia, né? E essa ideia casa com o que o Luiz muito bem colocou do turismo, né? Juvenal já tinha essa visão aí, de que o Estado precisava, né? Ele, inclusive, quando a paixão dele pela aviação, ele estava no Rio de Janeiro, um dos primeiros testes de voo foi com ele no Rio de Janeiro, Otávio. Isso tem um livro que eu li recentemente, mostrando o quanto ele sonhava. Era um homem que vivia nas alturas, seu pensamento vanguardista, né, de futuro, um homem que sabia que era preciso dar a infraestrutura necessária para que a gente pudesse chegar à mão depois com o desenvolvimento. Ele teve essa participação efetiva no nosso estado, ninguém pode negar isso. Olha, eu tenho conhecimento, esse documento está na internet, porque eu não sei onde é que eu encontrei na internet. Há um tempo atrás, no tempo da novela Brasil, que era Avenida Brasil, Sim. Né, uma novela que teve aí pela Globo, ou foi Cerejo que escreveu, ou foi outra pessoa aqui de Natal, um jornalista, que escreveu que, mexendo lá nos baús da sua casa, do seu museu, encontrou um documento de Juvenal, dizendo o seguinte, não sei se você tem conhecimento disso, dizendo que ele escreveu para o próximo governo, dizendo que Natal devia existir uma avenida que ligasse Ponta Negra à praia, Areia Preta. Não existia Praia dos Artistas, era Areia Preta. E essa avenida era tão importante que teria o nome de Avenida Brasil. Ele teve a ideia e já disse que o próximo governador, ou prefeito, fizesse essa avenida. E hoje essa avenida tem um nome, inclusive, de Inácio Marins. Né? E, baseado nisso, eu já vi gente falando sobre essa avenida, que isso não tá escrito nesse documento que o jornalista encontrou. Mas tem pessoas que dizem que Juvenal, além de citar essa avenida, ele diria o seguinte, que as avenidas Alexandrino de Alencar e a outra que mudou o nome agora, que agora é o Nivaldo Rocha, ela ligaria, passava pelo morro e ligaria a Brasil. Visão do futuro. Certo? Eu não sei se você tem conhecimento disso. Já escutei já isso aí. Obrigado pelo ensinamento. Mas já escutei já também. Obrigado, Otávio, pelo ensinamento. Aqui a gente está aprendendo os três, né? Isso O Valclei, lembrando aqui, Otávio, ele em 1930, quando houve a Revolução, né? Que ele foi deportado, ele foi exilado, foi morar na França, né? E ele foi lá, ele aprimorou mais ainda o conhecimento. Era um homem extremamente inteligente, sábio, ao ponto de exatamente captar aquilo que era de mais importante no cenário mundial, e ele trouxe essas ideias até depois para o Rio Grande do Norte, em várias discussões. Né? Ele, quando ele retornou, ele ficou no Rio de Janeiro, aí não tem autorização de voltar para o Rio Grande do Norte, então ficou no Rio de Janeiro, e coincidiu exatamente em 1935, né? Quando veio a morte de seu filho, e em seguida morreu a filha dele mais nova, né? Em menos de 2 meses, de um para o outro. Ele disse que foi 2 quedas, 2 baques muito grandes na vida dele. Inclusive, o próprio Oswaldo, em um de seus livros, ele disse que nunca viu tanta tristeza estampada em um rosto. A tristeza muda, que era exatamente um pai sofrendo
mas que não lamentava, que não expressava ódio nem raiva, apenas a tristeza, uma tristeza muda. O Oswaldo faz esse comentário exatamente com relação ao pai dele. E, Luiz, eu quero fazer esse comentário, por isso que eu trouxe esse livro aqui, né, da coleção de Oswaldo Lamartine, para a gente falar sobre isso, porque eu tive a ideia de encerrar o nosso bate-papo exatamente com uma fala assim, certo? Mas, Otávio, você falou num ponto bem bacana, e ontem eu vinha pela Via Costeira, né, que muitas vezes eu perguntei aos meus alunos, vocês sabem como é o nome daquela avenida? Não, professor, é Via Costeira. Não. De Medeiros Marais. Aquele homenzinho que tá com a mão estirada assim, é o Dinário de Medeiros Marais. Foi senador, caicoense, seridoense, então é o nome da avenida. E eu ando muito por ela, Otávio. E eu digo assim, que ontem eu vinha pela Via Costeira, fugi do trânsito, eu digo, isso aqui é uma bênção de Deus, né? Final da tarde, indo para casa, então... Gratidão a Juvenal por essa ideia, né? Vocês tocaram no assunto aí, eu vou dar uma rápida explicação aqui. A minha tia, em vida, ela me deu 25 cartas de Otávio, o meu avô, escrevendo para Juvenal. E eu guardei essas cartas e um belo dia, após a morte dela, eu resolvi verificar essas cartas e chamei um escritor, que eu não sou escritor, e pedi a ele, o Cícero, para ele ver essas cartas para mim. E ele decifrou essas cartas, porque essas letras é muito difícil a gente conseguir ler. É uma letra que antigamente, eu não sei dizer que tipo de letra é aquela. E eu resolvi fazer um livro sobre essas cartas e sobre a vida de Otávio Lamartine. Inclusive falando com o Fernandinho lá em Acari. Fernandinho disse, Otávio, nunca ninguém falou sobre o seu avô. É ótimo você ter essa ideia de escrever esse livro, apesar... Fernandinho, eu não sou escritor, né? Mas coloque a sua ideia aí para frente que vai dar certo. E o livro está quase pronto. Graças, muito bem. E falar nesse livro, eu tenho umas dúvidas que eu queria... Duas dúvidas grandes que eu queria falar com vocês aí. Luiz falou sobre a saída de Juvenal Lamartine para o exílio. Falou que ele foi exilado lá em Paris. Eu queria saber de vocês dois se vocês têm conhecimento de como foi que ele saiu daqui e a maneira que ele saiu, como saiu, né? Porque eu tenho 3 versões. Aí eu queria saber se vocês podiam contar o que é que vocês sabem. Vocês estão rindo, devem saber de alguma coisa. Não, isso aí está porque eu tenho uma versão que diz que ele saiu de mulher, vestido de mulher. Isso eu acho que isso é folclore. Eu também acredito. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele preferia ser morto do que sair desse jeito. Essa é uma opinião minha, né? No livro Província, né? Isso. No livro Província tem isso muito retratado lá, Oswaldo falando, e eu acho que o Ana Cascudo também, falando dessa questão, e mais outras pessoas. Ele saiu com a cabeça erguida, nunca baixou, é um homem de temperamento forte, nunca baixou a cabeça para nada, nem nos momentos mais difíceis, nem na dor. Mas ele saiu com os 2 filhos dele, na época com Olavo e com Otávio, não foi isso? Foram deixar ele. O conhecimento que eu tenho foi ter Olavo e Otávio. Exatamente, foram os 2 deixar ele sair de carro e depois pegaram um barco. Ele saiu no barco e depois pegaram um navio maior e os filhos retornaram e ele foi embora para o Rio de Janeiro, né? Passou um tempo no Rio de Janeiro. Não é isso, Otávio? A saída que eu tenho é que ele foi em Macau. Não, mas ele foi para o Rio de Janeiro. Sim, mas sair daqui para o Rio, ele foi de Macau. De Macau para o Rio, né? Do Rio, porque inclusive a história coincide. Eu estou falando quando eu digo daqui do Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do Norte. Sim. Ele saiu para lá para Natal. Eu estou perguntando daqui, se ele saiu da cidade, da capital, ele foi para algum lugar. Então, o conhecimento o que eu tenho, que ele foi para Macau. Por que Macau? Existia uma filha de Juvenal, chamada Tia Juraci, que ela foi casada com Miguel Carielli. E os Carieles, em Macau, eles empreendedores de navio. E ele levava o sal
lá para o Rio de Janeiro. Perfeito. E essa história até que dá certo, né? Essa história de sair vestido de mulher, não sei o Isso é quê. folclore. Não, isso é aí. folclore. Então nem dúvida disso não. E tem outra história que ele saiu para o Ceará, do Ceará, junto com o governador, pegaram o navio. Já tem também essa história. É o que eu digo, tem 4 histórias. Aí eu quero saber de vocês qual é a que vocês... Está no livro Província isso aí. Isso. Você não tem muito segredo não. Só lê pega aquele livro Província, tem isso muito bem detalhado. Inclusive pelo próprio filho dele, Oswaldo Lamartine. Ele traz exatamente esse percurso e inclusive diz, essa história de papai ter ido lá para o Ceará, isso é ficção, isso aí não fundamento, não tem fundamento nenhum. Por que Juvenal não resistiu à Revolução? Né? Aquilo era um momento bem complicado da história do Brasil, né? Juvenal ficou sem apoio. A história é clara. Juvenal não teve mais apoio porque na política, Otávio, Luiz e os nossos caros ouvintes, infelizmente, quando os ratos percebem que o barco está afundando, eles correm. Então Juvenal ficou só. Né? Isso foi na época de Getúlio, né? 1930. Getúlio aparecia como o Salvador. Nós sabemos que isso não é verdade. Né? E antes de qualquer coisa, Otávio, eu quero também, e o Luiz, eu quero deixar aqui claro, que no Brasil nunca houve revolução. Essa Revolução de 30, historicamente falando, é uma convenção. Porque se você pegar o termo revolução, é tudo aquilo, é um termo muito abrangente. É tudo aquilo que desarruma, desmantela, desarticula algo que estava estabelecido. O que houve aqui no Brasil em 1930 foi uma reacomodação do poder. De figuras que brigaram com a oligarquia paulista, oligarcas também, e que voltaram para o poder reacomodados. Quem não quis, pulou fora. O caso de Juvenal, o caso de Zé Augusto, que foi sondado para ser ministro, e ele disse, não quero. O paraibano também não correu, não? A Paraíba também? Não, sim. Mas eu digo assim, nós estamos falando aqui do Rio Grande do Norte, né? Certo. Então eu quero focar a nossa análise aqui no Rio Grande do Norte. Certo? Então Juvenal perdeu o apoio dele, ele não tinha. Quem estava com Juvenal até as vésperas da Revolução de 30, acabou virando inimigo dele. Ou não querendo se indispor, né? Porque tem a turma do ficar em cima do muro, né? Também, aquela turma que não quer se indispor com ninguém. E eu quero vantagem, né? Então, infelizmente, isso é a cara da política brasileira. Até hoje. Né? Valclei, eu me recordo que naquele Província, eu acho que o próprio ministro Luiz Alves, falando acerca de Juvenal Lamartine, ele dizendo que era um homem que não guardava mágoas, era um homem que estava acima de tudo isso. Ele, depois que retornou do exílio, né, ele cumprimentava as pessoas, aquelas pessoas que se faziam, davam tapinha na costa e faziam de amigo, que abandonaram ele. Mas ele sabia que a política era assim mesmo e que essas pessoas tinham o seu... Ele não mudou, ele continuou sendo o mesmo, né? Então isso era tipo um caráter de formação das pessoas. Mas ele era aquela pessoa serena, ponderado, equilibrado, reto, retilíneo, como diz José Augusto Bezerra de Menezes. Ninguém foi tão retilíneo na vida como foi o senador, como foi exatamente Juvenal Lamartine. Então assim, Juvenal foi para Paris, né? Foi morar lá na França, ficou muito tempo, não pôde enterrar os filhos, porque ele não estava aqui, né? Como o Luiz aí colocou. Perfeito. Né? Eu penso, Otávio, o Luiz, que é pai, e o jovem locutor que está aqui também, eu acredito que seja pai, não sei, Pronto. Então eu não quero nem imaginar um negócio desse. Eu penso que a pior dor da vida de um homem é perder um filho, é enterrar um filho. Porque naturalmente o pai e a mãe devem ir primeiro. Né? E era um homem extremamente inteligente no sentido literário, no sentido, ele entendia de economia, era um homem versátil demais. Agora, eu me recordo que naquele livro Província também, o Valclei também certamente deve ter lido, ele tem um certo depoente lá que ele diz assim que as pessoas, essas figuras do Seridó se destacavam devido à aridez da região da gente assim. Eles não tinham aquela paixão literária que tinha aqui pela poesia, pelo ficcionismo, como tinha aqui no litoral. O do Seridó era um homem voltado para a economia, para o direito,
Então era um homem mostrava exatamente um nível de intelectualidade muito alto, né? Em razão, como ele tinha que se enveredar para um caminho que pudesse se destacar, e restava exatamente essa cultura dele, né? Inclusive, José Augusto Bezerra de Medeiros era outro exemplo, como também foi José um expoente, né? Inclusive essas obras aí, não é? Ele tem a Meu Governo, né? Que é a obra que ele publicou, e depois 2 obras póstumas, né? E aí eu destaco Velhos Costumes do Meu Sertão, né? Porque aí onde ele vai retratar nu e cru o sertão do Seridó. E a memória privilegiada dele. Era um homem de memória privilegiada. Ele escreveu todo aquele livro dele ali, praticamente já quase cego. Isso, perfeitamente. Né? Ele digitando para os netos dele, ele escrevia aquele livro. E o próprio José Augusto mostra exatamente que ele tinha uma mente que era coisa fora do normal. O próprio filho dele, o Oswaldo Lamartine, disse que uma vez ele começou a falar sobre a ascendência dele até chegar em Portugal de cor, né? Sem pegar no livro, já cego. Então era uma mente privilegiadíssima a Juvenal Lamartine, um homem culto, muito preparado. Uma certa vez aqui, só um registro aqui, Valclei e Otávio, eu estava com o professor Coquinho, né, um grande intelecto da nossa região aqui, da nossa capital, e ele disse que nunca, quando pega um trabalho de Juvenal Lamartine, de José Augusto na Academia Notre Dame de Letras, que ele inclusive é fundador da academia, juntamente com Câmara Cascudo, né, Henrique Castriciano, é uma qualidade, um nível de intelectualidade ainda hoje atual, né? Você vê que dá gosto o cara pegar e ler o trabalho desenvolvido tanto por José Augusto, que era sobrinho da esposa dele, e como por Juvenal Lamartine, né? Então mostra exatamente a grandeza do povo seridoense. Isso é importante para mostrar que o Seridó realmente é estudo, né, Valclei? Exatamente, Luiz. Essa cultura, esbanja a cultura. É curioso, né? Aí você fala aí do parentesco do Juvenal Lamartine com José Augusto, né? José Augusto era sobrinho por afinidade. Por afinidade, né? exatamente. E também eram primos, né? Porque o Seridó tem essa endogamia danada, essa mistura de famílias, né? E a gente vê, quando você vai ver a sua genealogia, você está muito misturado. Juvenal Lamartine descende de Tomás Araújo Pereira, do Adão do Seridó. E também José Augusto descende dele. Meus amigos, quando o Otávio me fez o convite, eu já tinha lido sobre, né? Já vinha estudando, que eu gosto de ler sobre, né? E aí eu descobri algumas afinidades com o Juvenal. Por exemplo, somos primogênitos, eu sou primogênito na minha casa e ele é da casa dele, né? E somos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Perfeito. A cadeira dele está lá. E também na minha genética, pelo lado do meu pai, tenho uma doença degenerativa do glaucoma. Né? Então o Juvenal teve esse problema. Meu pai tem glaucoma, né? Usa medicação para a vida toda. Eu tenho um tio que foi padre, que também já tem bem comprometida a visão. Então, assim, quando você vai estudando o homem, né, muitas essas figuras do Seridó, você às vezes vai se identificando com. Por isso que eu lhe agradeço muito esse convite. Muito bem. O Otávio e Valter, só bem rapidinho aqui, mostrando exatamente o quanto o Juvenal inspirou gerações, né, da família, né? Juvenal Lamartine é filho do coronel Clementino Monteiro de Faria, né? O coronel Clementino Monteiro de Faria é o bisavô da Dona Vilma Faria, que foi governador do estado, e trisavô de Robson Faria. Isso, então, mostrando exatamente que são gerações que se sentiram inspirar exatamente na figura do protagonismo que foi o nosso querido Juvenal Lamartine, o Serra Negreense Juvenal Lamartine, o seridoense Juvenal Lamartine para o nosso estado, né? Então, a grandeza de uma cidadezinha como Serra Negra, pequena, ali no Seridó, disputar com um homem da envergadura de Juvenal Lamartine, que inspirou tantas gerações e ainda hoje inspira, né? Claro, com certeza. Ainda inspira. Quando vocês falaram aí na morte de Otávio Lamartine, meu avô, eu tenho uma leitura, a minha leitura, que Juvenal, os filhos, cada um, como se fosse um ia tomar conta de uma propriedade, outro de outra. E o Otávio Lamartine, ele foi escolhido para ser, vamos dizer, o que ia continuar. O estudioso ia continuar com a política do pai, certo? Na minha visão, certo? Na minha leitura era essa. Tanto que eu acho que foi o único que chegou a ser político, chegou
a ser prefeito de Acari por 2 anos, certo? E dentro dessas cartas, que eu vou apresentar depois, tem muita ligação, ele com o filho, muito. É um papo muito gostoso, vamos dizer, entre os dois, e um chamando a atenção do outro. E quando se fala no algodão, a participação de Otávio, que é meu avô, né, é uma participação muito grande, certo? Em questão do fibra longa, que já existia, mas ele foi para os Estados Unidos, ele estudava em Lavras, Minas Gerais, e ele tirou em primeiro lugar da turma e ele ganhou essa bolsa, vamos dizer assim. Não era nem casado com minha avó ainda, e passou um ano nos Estados Unidos. Quando ele volta, ele vai direto para Cruzeta, para o estudo experimental lá de Cruzeta, né? É Bulhões, né, que chama? Era o campo de Bulhões e foi transferido para Cruzeta, Cruzeta. Estação Experimental do Seridó. Perfeito. Então, como disse a vocês, a minha leitura é que Juvenal queria fazer o filho, esse que fosse que continuasse a vida pública dele. Com certeza, Otávio. Os outros, que a gente começa a ler, e eu conhecia a maioria, certo? E tio Silvino, tio Oswaldo, tio Clóvis não é Clóvis, o meu tio, irmão de minha mãe, não. É Clóvis, o pai de Peri. Eu conheci esse povo todinho. Tio Olavo, todos eles eu conheci. Agora, tem uma história, tem uma passagem interessante, de Juvenal com o que foi casado com tia Lourdes, que foi, a gente chamava tio Varela. Varela Santiago. É Santiago. Eu li alguma coisa sobre isso, que Varela foi convidado para ser governador. E foi falar com o Juvenal. Juvenal pediu para ele sair fora dela. Não foi nesses termos. Né? Claro, Não existia esse termo antigamente, Isso. né? Que ele não fosse, não. Ele não entrasse nessa, não. Eu não sei o motivo. Você sabe dizer alguma coisa sobre essa história? Olha, ou é do seu conhecimento? Não é do meu conhecimento, eu estou aprendendo agora com você essa história aí. Obrigado mais uma vez, né, Otávio? Muito bem. Mas eu digo assim, eu penso que Juvenal, um homem de visão, que era ele deve ter percebido o engodo, né, que ele ia se meter e o aconselhou a não entrar nessa. Penso eu. Isso é uma visão muito própria. Ô, Valclei, me associando aqui exatamente a opinião aqui Obrigado. de Otávio, quando disse que Juvenal havia escolhido Otávio Lamartine, o filho dele, para ser exatamente o sucessor dele. Inclusive, naquele província, reportado exatamente um trecho da fala dele, dizendo isso, que perdeu, quando houve a morte dele, ele perdeu uma das esperanças do Estado na política. Então ele já tinha realmente Otávio como aquele homem de futuro, para um quadro forte para a política do Estado do Rio Grande do Norte. Era um homem inteligentíssimo também. Mas assim é a vida, né? A construção assim é a desses vida. momentos bons e ruins, e a gente vai... E eu retive uma observação do professor Adalto Guerra, que aí eu faço questão de falar aqui. No livro dele, O Seridó na Memória do Seu Povo, no bom livro dele. Muito bom, né? muito bom. Quando ele diz assim, que Otávio Lamartine foi uma luz que se apagou cedo. Seria uma luz para o Rio Grande do Norte. Né? Porque ele tinha o aprendizado, ele tinha a teoria, e ele tinha, se a vida tivesse deixado ele seguir adiante, ele teria realizado muita coisa. Mas ele não morreu não, né? Porque ele está aí nas escolas. Lá em Cruzeta, por exemplo, a escola estadual. Estamos falando dele hoje aqui, Valquírio. Então, exatamente. Mostra a importância dele, né? Essa escola, nós há 3 anos atrás, antes da pandemia, tem antes e tem depois, nós, a família Lamartine Paiva se reuniu e a gente foi fazer uma visita no Seridó, aonde Juvenal passou, e terminamos até em Serra Negra essa visita. E uma da visita à programação, que a gente foi antes falar com os prefeitos, que iríamos fazer essa comissão para fazer essa visita, foi em Cruzeta. Inclusive foi a maior recepção que tivemos
porque o prefeito, a escola, chamou a banda de música, convidou os prefeitos e tudo, e foi um negócio muito importante. E, no momento, a professora, a diretora, fez um teatro lá, mostrando a morte de Otávio Lamartine. Bacana. E isso chamou a atenção. Muita gente da família se emocionou, com razão, né? Gente nova que não conhecia a história, só de ouvir dizer assim, mas veio umas crianças, uns garotos, né? Mostrar a morte de Otávio Lamartine. E ainda agradeço que eu fiquei com uma relação muito boa com as diretoras. Hoje mudou, mas eu tenho amizade com elas. Inclusive, eles me chamaram para ir até lá essa semana, mas eu não pude ir, que era a inauguração, dentro da escola, de uma biblioteca, certo? E agora, Luiz, eu estive agora em Acari, conversando com o nosso primo Fernandinho. Ele está reformando a prefeitura, e na prefeitura vai ter um salão que ele vai dar o nome de Juvenal Lamartine. Muito justo. Eu agradeço já Até que ele abraçou. ao Muito justo, muito nosso justo. primo Fernandinho. Viu? Fernando Antônio Bezerra. Porque é muito importante, viu, Glauque e Luiz, as coisas. Eu sempre falo aqui que se você não começar a falar da história, pronto, esse assunto de Juvenal hoje, tem tanta gente que não conhecia a história e vai conhecer e vai divulgar. Perfeitamente. Eu tenho, na família de minha esposa, tem Clédia, que inclusive hoje está aniversariando, parabéns para ela, casada com Eduardo Lemos, que Eduardo tenha um tio que foi um marco aqui no futebol do Rio Grande do Norte, que era Mário Dourado. Mário Dourado morreu, faleceu, eu acho que tem 6 anos ou 8 por aí. Ninguém veio falar mais de Mário Dourado. Eu fiz o convite à família todinha para a gente fazer um programa aqui. Porque se você não fala, se você não divulga, vai para o esquecimento e vira página virada, como diz o outro. Perfeitamente, Otávio. Certo? E esse o que eu adoro isso aqui, eu gosto de fazer eu fiz essa rádio nesse sentido e fico realizado. Quando termina um programa desse, é o que eu queria fazer. Certo? Inclusive, essa rádio, eu já disse aqui umas vezes já, minha mãe gostava muito de servir ao povo. E quando minha mãe veio a falecer, ela me deixou uma herança e eu disse, eu vou continuar a divulgar, fazer uma coisa como eu queria fazer, ajudar o próximo. Achei uma maneira de fazer, mas não deu certo. E arranjei essa outra maneira, fui colocar uma rádio para divulgar as coisas, principalmente do nosso seridor. Muito bem, Otávio. Que eu tanto gostava de Acari. Gratidão Parabéns. a você. Todos nós. Eu quero até registrar aqui, né, Valclei? Eu e o Valclei e Otávio, nós fazemos parte da Associação Sertão Raiz Seridó. Bacana, Luiz. Bem Se lembrado. lembrar aqui, coordenado hoje, presidido pelo nosso grande amigo e irmão Bina Toscano. Tem sido uma referência na divulgação e na defesa dos costumes, dos bons costumes da cultura seridoense. Parabéns a todos os membros da associação. Otávio tem dado uma colaboração imensa à associação no sentido de divulgar alguns trabalhos, como a Conversa de Alpendre, que é um programa da associação, e tem sido hospedado aqui na sua emissora de rádio aqui, não é isso, Otávio? Você tem dado um apoio grande, né? Divulgando exatamente a nossa cultura, né? Para que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso passado, né? Que o passado, o presente e o futuro, então todos nós estamos interligados, então a gente precisa sempre estar reportando essas pessoas ao passado para que a gente possa conhecer, valorizar melhor o presente e a gente trabalhar o futuro, né, Otávio? Esse é um processo. E só aqui um registro aqui, Otávio, eu sei que a gente está terminando o programa. Não, a gente falar um pouco aqui. Vamos um pouquinho para frente, sabe por quê? Porque tem muita gente que mandou aqui recado, eu tenho que falar no pessoal. Certo. Vamos, só me rapidinho aqui. Falando aqui de quando o Juvenal Lamartine estava já sem visão, e um dos filhos dele chegou para ele, mas papai, você não reclama, você... Isso é importante. Você não faz uma queixa, tal. Eu fiz, meu filho, quando eu senti que eu ia ficar, que não ia ter mais jeito, que eu ia ficar cego, eu passei noites em claro pensando nisso, e depois me conformei que a melhor coisa era ficar realmente calado, porque já bastava o sofrimento que estava
eu estava cometido e passar para os familiares aquilo ali não fazia sentido. Perfeitamente. Então, Luiz. mostrando a grandeza dele, né, rapaz? Perfeitamente. Esse filho foi Olavo. Olavo, exatamente. Olavo disse, também o senhor nem pragueja para aliviar? Ele disse, não adianta. Eu entendi que vou viver na escuridão e se eu fizer isso, eu vou infernizar a vida de vocês. Perfeito, exatamente. Né? Então, é a grandeza do homem, né? Mostra a postura dele. Exatamente. Né? Ele quando líder. não tinha jeito, mas não externava aquele rancor na raiva, não tinha ódio, não tinha... Ô Luiz e Otávio, Juvenal também era um excelente cavaleiro, né? Ele cavalgava muito bem, ele montava A sua muito burra bem. melada. Ele montava muito bem, ele viajou muito de Serra Negra para Natal em lombo de cavalo, né? Então ele tinha um jeito muito peculiar de montar, não é? E ele era assim, o filho Oswaldo traça um perfil, né, de como ele montava bem, né, e até faz uma referência aí a um nobre português. Ele tinha ele tinha rédeas de Marialva. O Marquês de Marialva montava muito bem, né, e ia em qualquer tipo de cavalo. E Juvenal tinha esse perfil também de montar muito bem em qualquer tipo de cavalo, né? Eu tive por umas vezes acompanhando o menino Marcos da Pitombeira, não, Marcos aqui do Forró do Pote, do Forró, Marco Lopes. Marco Lopes fez umas vezes esse trajeto de Juvenal saindo Essa Serra Negra. indo até Serra Negra. Exato. Agora, eu acho que ele saiu, sabe de onde? Aqui de Macaíba. Porque ele vinha até Macaíba e de lá ele pegava até o rio ali. O rio para vir para cá. É. Então o Marcos fez e eu fui umas 3 vezes com o Peri. Mas eu ia de carro. Eu sou o único Lamartine que não sei andar de carro, não sei montar. Eu acho que sou o único. Viu? Não sei mesmo. Eu montei uma vez que Tio Silvino pediu para a gente conhecer a fazenda. E quando chegou, eu cheguei, desculpa para lá, todo assado, não vou andar mais nisso não. Viu? Aí Peri dizia que eu puxava muito esse lado, puxava a parte dos Azevedos, Maranganhas. Viu? E Lamartine tem que saber montar cavalo. Nós vamos fazer o seguinte aqui, eu vou ter um pessoal aqui que já escreveu, fazendo perguntas, e eu quero fazer aqui um relato aqui. Eu conheci através do último, por telefone, Glauder Arcanjo. Glauder é um escritor, ele trabalha na Petrobras, ele tem uma gráfica em Mossoró, certo? E ele tá na academia. Do Rio Grandense de Letras. A cadeira dele é a de Juvenal. Certo? E agora, o presidente da academia, que é Diógenes da Cunha Lima, chamou todos os presentes, todos, pelo que ele me disse, eu entendi assim, e pediu para cada um escrever 2 folhas sobre a cadeira de quem cada um originou, né? Quem primeiro. E ele, através do último Mariz, ele ligou para mim, me conheceu, porque o outro disse que... E ele me fez umas 2 perguntas sobre alguma coisa, inclusive teve uma que eu tive que consultar aos universitários, certo? E ele mandou para mim esse livro dele, Mulheres Fantásticas, que eu recebi ontem e vou começar a ler agora. E quero agradecer a ele o presente do livro que chegou pelo correio ontem e vou começar a ler. E ele já escreveu essas duas linhas, essas 2 folhas. Eu tenho a impressão que vai ser um livro que vão lançar, cada um vai escrever 2 folhas, eu acho que é isso, pela lógica Deve ser. E também eu quero dizer ao pessoal aqui que já está aqui a nossa empresa aqui teve um convite e eu junto com o Walter da Ecolix, nós estamos agora representando uma firma lá do Rio de Janeiro, a Field One, que ela lida com gramas sintéticas para arenas, para as prefeituras, para condomínios e também gramas decorativa, né?
nós estamos representando o meu amigo Walter da Ecolix. Para a semana já estaremos recebendo já o material e mais uma ação nossa aí para o Rio Grande do Norte, que nós vamos ficar exclusivo para todo o Rio Grande do Norte. Inclusive já tivemos no Seridó a semana passada, Luiz, fomos muito bem recebidos pelo pessoal, inclusive políticos lá, os prefeitos, que nos receberam, porque a gente foi apresentar a grama para fazer as arenas nas prefeituras, e vamos voltar novamente daqui a 15 dias, e agradecer a todo o pessoal que nos recebeu lá, inclusive a Fernandinho também, ao prefeito de Tempo dos Batista também, e o nosso amigo Ares também, que nos ajudou também, orientando a gente quem devia visitar, e também a Luciana, nossa amiga. Luciana Cezinho, Luciana Medeiros. Medeiros, que nos deu. E agora vamos ver aqui o pessoal que escreveu. Cleide Oliveira, ela está aprendendo muito a respeito de Juvenal. Disseu Farias, dando os parabéns aqui a gente, a história do Juvenal e do nosso estado. Babá, Josimar. Bom dia, amigos. Hoje o programa vai ser muito bom, rico e de conhecimento histórico de mais um ilustre seridoense. Parabéns, Otávio, pela sua escolha dos historiadores Valclei e Luiz Maris. Luciana também já dando um bom dia aqui. Jailson Patrício também dando um bom dia. Não sei se é Jailson de Pirangi, eu não sei. E Cláudio São Vicente. Cláudio, ele é de Porto Alegre e esteve aqui visitando a gente através de um amigo nosso. Ele adora isso aqui, ele é da família ainda. Também, ele descende do senador José Bernardo de Medeiros. Você conheceu ele agora? Esse grande amigo nosso, nosso primo ainda. Ele esteve aqui, ele está dando um abraço aqui pra gente. Hilda, de João Roberto, também dando um bom dia. Léo Nobre, também aqui. Agora isso aqui é Túlio. Agora esse aqui, o nome que nome é esse? Túlio Bustoff. Deve ser, né? Bustoff. Dando aqui um abraço aqui pra gente. FCL, Gestão e Negócio, muito bom o tema. João Maris, bom dia, turma. Turma boa. FSL, Gestão de Negócio, parabéns. Deve ser uma empresa, né? Lopes, verdade, existiu parceiras muito grandes, parceria entre Zé Augusto e Juvenal Martini, mas não só nas ideias, mas também na aplicação dele na prática. Kívia Mota, manda um bom dia também. Zé Medeiros. Isabel Bezerra Dança de Araújo. Isabela Bezerra, a minha filha. A sua filha. Parabéns aqui. Muito obrigado. Almir Queiroz. Almir, ele está hoje Estamos em Rio Pomba, Minas Gerais, assistindo um excelente programa, um fantástico falar de Juvenal Martini. Um grande abraço. Obrigado aí, Almir. Tereza Elizabeth Faria. Tereza Faria, né? De Carlos Farias. Dando um bom dia, uma prima nossa, né? Perfeito. Certo? Zé Medeiros, dando um bom dia também. Lopes o quê? Lopes, né? Parabéns, Otávio. Desculpa, eu não tem cada nome interessante, danado. Lopes o quê? Lopes Plopes, eu não sei. Bem, vamos lá. Cláudio, dando um abraço de novo. Zé Pires, bom dia. José Medeiros, parabéns pelo programa. José Pires, a hora passou que nem vi. Parabéns pelo tema. Mas vamos falar um pouquinho aqui, ainda tem aqui. Valfrei, tem um amigo nosso que fez umas perguntas aqui para você. E ele fez a pergunta. Ele faz o seguinte: a pergunta é um pouco longa, aí eu queria ver se você conseguia fazer uma síntese do que ele perguntou. Porque é muita coisa. Ele que ele perguntou aí. Quem estavam aptos a votar nas eleições da República Velha, né? Vou retificar aqui o amigo da Primeira República. Quem estava apto a votar de 1889 a 1930
foi regido pela Constituição a primeira Constituição Republicana de 1891. Então eram homens alfabetizados, maiores de 21 anos, né? Que soubessem ler e escrever. Logo, se percebe que era pouca gente. Né? Porque se hoje nós ainda temos um número considerável de analfabetos, imagine nessa época. Né? Então, E a idade é 21 anos, esse 21 aluno, né? anos. A Constituição de 1891. Hoje, Que é a primeira Constituição republicana e a segunda do país. hoje vota até 16 anos, não é isso? É, exatamente. É isso? Não é obrigatório, é facultativo. Mas a partir dos 16, e Luiz, que é lá do tribunal, ele sabe muito mais que eu isso aí. Onde consultar e pesquisar e saber quem foram os governantes no município de Acari no período de 1889 e 1930. Olha, E quem era os aliados de Juvenal Martini. O livro de Cícero tem tudo isso no livro de Cícero. Hein? No livro de Cícero tem no tudo. livro de Cícero, né? Cícero José, Tem que é um tudo isso grande aí. historiador. Ah, Cícero. Né? Cícero. E lá mesmo, Câmara de no Vereadores, museu, né? na prefeitura, né? Os governantes do Acari nesse período eram os intendentes. A prefeitura era a intendência, né? E aí tem um tio bisavô que foi intendente, né? Antônio Basílio de Araújo. Era irmão do meu bisavô e foi intendente no Acari nessa época. É um deles, né? O livro de Cícero, que é um professor de Acari, ele é brilhante, ele faz um resgate de toda a história política de Acari. Perfeitamente. Esse livro, inclusive, está à venda. Né? Esse livro. Livro muito bom. Aqui, ele pergunta aqui, teve algum deputado estadual, federal, representante da cidade, nessa época da República Velha, e se eram aliados do governador Juvenal Martini? O próprio Silvino, o sogro de Juvenal, foi deputado, né? Foi deputado, era aliado dele, né? José Augusto era aliado, José Augusto de Caicó, mas seridoense, era aliado. Vamos lá, Luiz. O Coronel Clementino. Coronel Clementino, o pai de Juvenal. Pai de Juvenal Inclusive, Martino. Luiz, é muito bom a gente lembrar de uma prosa nossa. E aí, eu quando estava estudando Juvenal, eu me lembrei de você, porque você me disse assim, o Coronel Clementino era um homem, de fato foi, né? Um homem também reto e um homem que tinha pulso e que teve um mando manso em Serra Negra durante muito tempo. Mas Juvenal, o filho, já estava por trás, né, fazendo o meio de campo e ajudando o pai nessa proposta aí. Era a mente brilhante da família, né? Era o grande articulador, o mentor. Justamente. Aqui tem uma pergunta aqui, o que é que Juvenal deixou para a prosperidade? Para a posteridade, né? É exatamente isso, Otávio, que a gente vem falando aqui. Muito se fala de Juvenal como um homem que encabeçou um governo violento, né? Ele era um homem enérgico e acredito que teve algumas atitudes de fato enérgicas, né? Porque quando se está à frente de um governo de Estado, você precisa tomar algumas iniciativas que nem sempre vão agradar a todos, né? Mas Juvenal foi aquele homem, e assim, algumas atitudes talvez tenham passado do ponto, né? Mas assim, a gente não pode nivelar o governo de Juvenal Lamartine apenas por esse lado, né? Ele foi um governo altamente criativo, foi um governo de vanguarda, né? Infelizmente, essa ideia aí vem nublando o seu caráter e o seu governo, que foi, né, bacana. Mas a história está aí para a gente recontar. A história não é morta, a história não é estática, a história é em movimento, né? O importante é a gente estimular a leitura dessas pessoas. Perfeitamente, Luiz. Luiz. Hoje que as pessoas estão se afastando da leitura, da literatura como um todo, Otávio. E a gente é preciso incentivar, motivar as pessoas, os jovens de hoje, a pesquisar, a ler mais sobre o nosso passado, para que a gente possa entender, para a gente possa discutir, para a gente possa fazer uma avaliação melhor de tudo isso. A leitura é o caminho. Né? É o caminho. Né? Porque, como eu disse aqui no início do programa, a unilateralidade ela é muito perigosa. Você não pode avaliar as coisas só por um lado. Você tem que ver os dois lados da moeda. História é assim. A boa história deve ser assim. Ô Luiz, tem uma foto que já botaram várias vezes no grupo da gente aí, uma foto de Juvenal em Caicó, sobre a intentona comunista, né?
aquela foto. Não lembro, Otávio. Confesso que eu não lembro. Você lembra aí, Valquírio? Não lembro dessa foto. O batalhão Treme Terra, né? Exatamente Juvenal participou desse. Ele criou exatamente aquela frente de resistência, Isso, ao comunismo, né? Que eles queriam invadir Caicó e nunca chegaram nem perto de. Eles criou um grupo de. Juntou todas as famílias de bem de Caicó ali. Não foram para descer até a Serra do Doutor, essa. Ali já foi em 1935, né? Ali já foi mais na frente. Já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Esse retrato que eu estou me referindo foi antes de 35. Isso, antes. Certo. 35 Juvenal não estava aqui. Não, aqui não. Juvenal estava na França. Né? A intentona foi exatamente a intentona comunista, que essa aí foi exatamente que criou-se o Dinarto Maris, com Derossi Maris, ele criou regimentou várias pessoas da nossa região de Acari, de Caicó, de toda aquela região seridoense para exatamente defender o nosso seridó ali na entrada da Serra do Doutor, né? Ali já é outro momento, em 1935. A participação de Juvenal em questão, tem pessoas que já vieram me perguntar aqui, que não está nos livros, na questão dessas ruas de Natal, que eu disse a essa pessoa que veio me perguntar, rapaz, olha, a participação de Juvenal é muito pouca em relação à questão das ruas de Natal, que o governo, que eu não estou lembrado qual foi agora, ele contratou um arquiteto, eu acho que era francês, se eu não estou enganado, para fazer essas ruas de Natal, as ruas, essas ruas mais largas, né? O plano diretor que você fala, Sim. né? O plano Palumbo, né? Que é italiano, Giacomo Palumbo, né? Italiano. Então, Giacomo Palumbo foi quem traçou o plano diretor, que são rios e presidentes, né? Aí, na parte antiga de Natal. Qual é a participação do Juvenal nesse plano? Juvenal, como homem atuante, né, como homem público na época, né, ele deve ter participado ativamente disso aí. Porque naquela época se buscava as mentes, exatamente que Luiz vem bem colocando aí, né, essas mentes brilhantes que estavam na frente, né, dessa vanguarda. Tudo que aconteceu nesse período de 1907 até 1930 teve a participação do Juvenal Martins. Perfeitamente, Luiz. Era um homem que porque o que me chama a atenção, viu, Luiz, as ruas, as avenidas, elas são nome de presidente na sua sequência. Isso. Se você observar. As ruas que cortam, elas são nome de rios da região. E tem uma rua que não obedecem esse critério. Tem a Trairi, a Pudi, a Jundiaí, tudo naquela sequência ali. Tem a Rua Sul, tem a Rua Mipibu, Mossoró, tudo na sequência ali. Seridó. Tem uma rua que não Ceará Mirim, as que cortam aqui, né? Tem uma rua que não obedece. Qual é, Otávio? Diga aí. Otávio Lamartine. Sim, a rua, a Otávio Lamartine, que é entre Trairi e a Mipibu. Realmente. Ela é a única que sai. Aliás, entre a Potengi. Não, entre a Trairi. E a Trairi e a Mipibu. E a Mipibu. Exato. Então, ela não obedece a esse critério. Todas as ruas obedecem. Curioso, viu, Otávio? Mas aquela quadra ali era a quadra de Juvenal Lamartine. É uma homenagem justíssima que fizeram a ele, uma homenagem justíssima a quem passou a vida toda morando ali, né? No caso que eu nasci. Você conhece melhor do que ninguém aquilo ali, Otávio. E o cheiro da Oiticica ainda tem por lá naquela rua? Isso aí o pessoal fala muito, mas eu não alcanceu não, Otávio. Não sei se só de ouvir dizer. Outra coisa que eu ia falar sobre Juvenal, vocês sabem o meu conhecimento que Juvenal, a casa de veraneio dele era na Pedra do Morcego. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Inclusive o Oswaldo chegou a morar lá, né? Naquela casa ali recebeu a Ariano Suassuna. É justamente o que eu queria falar sobre isso. A Luiz pode contar essa história de Ariano Suassuna. Você sabe o motivo que ele foi para lá? Né? Na época eles estavam fugindo naquela época, né? Com a morte do pai dele, Aí Juvenal deu guarida. Foi exatamente na casa dele lá, né? Na Ponta do Morcego, né? Foi aí onde conheceu o Oswaldo. Justamente, Oswaldo. Fez a primeira amizade, o primeiro contato com o Oswaldo Lamartine, né? Inclusive o Oswaldo conta essa história no livro dele. E no governo de Juvenal tem muita participação do pessoal, os intelectuais da época. Ele, segundo o que me consta, Juvenal
chamava para fazer parte do governo. Eu tenho a impressão que até Nízia Floresta fez parte do governo de Juvenal. Eu não sei se tem isso. Não, porque assim, Nízia não é contemporânea, né? Então, assim, fica um pouco distante essa ideia, né? É porque tem gente que fala sobre... Não, Nízia Floresta, Juvenal, o governo de Juvenal, ele sempre procurava chamar o pessoal mais para ajudar no governo dele, e Nízia fez parte desse governo. Que eu não tenho essa informação. Quer dizer, eu tenho... Alguém me pergunta sobre isso. Eu não tenho certeza disso. Não procede. Eu acredito que não pela procede. época, né? Não procede. Não procede essa informação. Juvenal era de 1874. 10 anos mais velho que José Augusto. Isso. Exatamente. Então não procede não. Não, isso aí. não procede. É por isso, Otávio, que a gente precisa revisitar a história. A história, ela não é uma ciência estática. Ela é em movimento. E tudo que você revisita, que você busca e que você passa adiante para outra geração é história e é positivo. É importante fazer esse registro aqui, que a gente vê aqui apenas colaborar e contribuir, mas isso aqui é o mínimo que nós podemos oferecer. É o mínimo, exatamente. Juvenal Martins tem um acervo maravilhoso de história. Universo. É um universo para ser contado, para ser revivido e relembrado. E a gente aqui e Otávio, quando convidou ele já em cima da hora, assim, vamos dizer assim, Otávio. E a gente tá aqui muito mais porque a gente já leu, já viu, mas tem muito mais, é muito rica a história de Juvenal Martins. Eu até proponho a você de puder convidar um Coquinho, o professor de Coquinho, que é um grande historiador, um nome de todo conhecido aqui. Otávio, tem que trazer vocês também, que vocês sabem. Otávio, engraçado, eu vou fazer uma observação aqui, né? Juvenal Lamartine foi um intelectual, mas eu penso que a vida pública dele, né, a ocupação do homem público, fez com que ele deixasse de lado essa veia literária e intelectual, porque o homem da envergadura dele, ele deixou apenas 3 obras, quando ele podia ter deixado muito mais. Não porque lhe faltou inspiração, isso aí eu não tenho a menor dúvida, mas porque a vida pública dele o impediu muitas vezes. Perfeito, Valquírio. É? Tanto é que quando ele retornou da França, né, do exílio, ele se ocupou foi aí que ele passou a se ocupar da academia, né? Perfeito. Foi nesse período, quando ele retornou ele já afastou-se, abandonou um pouco a política e ficou um homem clausulado nessa questão e ficou mais dedicado ali a administrar a própria academia. Há umas 2 semanas chegou às minhas mãos, através de um amigo, porque eu compartilhei com ele que você tinha me convidado para falar sobre o Juvenal Lamartine, e ele achou bacana, né? Inclusive comunga da nossa ideia de que, né, os personagens da história precisam ser relembrados. Perfeito, né? perfeito. E aí ele me manda uma fotografia onde tem Juvenal já na escadaria do Instituto Histórico. Curiosamente, eu e os confrades de lá já tiramos essa mesma foto na escadaria do Instituto, né? É uma coisa que se repete, né? E aí eu guardei essa fotografia aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, se eu não apaguei. Vamos ver. Não apaguei. Está aqui. Juvenal já com problema de glaucoma, né? Perfeito. Óculos. Já usando um óculos escuro. Ele criou o corpo depois de velho. Exatamente. Segundo Oswaldo, que era então, magrinho. Isso aqui é na escadaria do Instituto Histórico, né? Que ele ocupava uma cadeira lá. E aí é muito interessante lembrar a figura de Juvenal Lamartine também através da descrição de Oswaldo. Quando ele diz assim que Juvenal era um homem bastante, vamos dizer assim, austero, um homem de atitudes firmes, né, de postura correta, extremamente aciado. Era. Mesmo cego, eu Acordava nunca cedo, o vi com barba. sem Fazia estar de barba feita. Verdade. Então é uma descrição muito bacana. Olha a barba, tá vendo, Luiz? Olha a barba.
Quando eu tô com uma barba um pouco maior, aí, Otávio, vamos tirar essa barba. Aí, ó, vim pra cá hoje muito cedo e fiz a barba, viu, Otávio? Muito bem lembrado essa passagem Ei, você aí. disse o que aí? O que é? A foto do Eu mandar pra Otávio. pelo WhatsApp e eu ponho ela ao vivo. WhatsApp da rádio. Sim. Tá aberto. Mas ele sabe da rádio? Tem que ser pela rádio, né? Tem uma passagem dele, né, Valclei, que ele Se disse passar que pra mim, não Beto. troca uma cela por um assento de carro de jeito nenhum. Isso, perfeitamente, Né? Luiz. Ele disse que adorava a cela do cavalo. Otávio. Deixa eu ver se eu consigo. Eu me recordo que o Oswaldo, ao falar do pai dele, né, sobre o Juvenal, dizia que nunca viu um tão desajeitado com a tecnologia, né? Pronto, já ia falar agora. Nós destacamos qualidades aqui, né? Era um homem muito regrado, era intolerante com preguiçosos e gastadores, e nunca vi um homem mais desorganizado com papel, né, do que... E não tinha nenhuma habilidade manual. Pronto, essa é a descrição perfeita de um filho. Então, eu não vou discutir, né? Rapaz, Nós não estamos aqui para discutir a descrição de um filho, né? ainda bem que minha Conviveu. esposa deve estar escutando isso aí, que tem tudo a ver aqui. Outra coisa interessante, né, é que ele diz assim, que a Revolução de 30, né, e aí quando eu falo de Revolução, eu gosto de colocar ela em grossas aspas, né, porque eu já disse aqui. A Revolução de 30 atirou Oswaldo em internados e privou o filho do pai quando ele mais precisava, na adolescência, na juventude. Né? A figura paterna é muito importante para nós. Né? É muito importante. Olha, para a gente finalizar, eu só queria que se vocês sabem, algum relato do tempo da França, quando ele estava no exílio, algum relato que chama a atenção de vocês. Porque francamente, eu tenho muito pouco relato sobre isso. E aquele negócio, cada um conta uma história, o outro aumenta, ou diminui, e eu não sei a verdadeira, que eu acho que nem nos livros tem escrito sobre isso. Se ele passou aquele tempo, até o tempo... É muito pouco falado dessa vida de Juvenal lá no exílio. Até o tempo, a família, o pessoal, os mais chegados na época, né, dele, diz o tempo, não diz o tempo certo. Um fala em 4 anos, outro fala em 3, certo? E eu realmente não sei quanto tempo ele passou lá e como ele... Primeiro, como é que se ele escrevia para o pessoal aqui, se ele falava, porque eu sei, ele não podia falar. Né? Eu sei. Ele estava escondido, né? Não, eu sei. Eu não era escondido, não. Eu sei de um relato, né? E está registrado em literatura, da carta que ele escreve para o responsável pela Justiça do Rio Grande do Norte, dando conta da morte do filho. E pedindo providências imediatas sobre isso. E teve que ser trocada essa carta depois, não foi? Porque exatamente, aí eu ia falar agora, Luiz. Então, assim, esse relato eu sei porque está em literatura. Agora, outras situações, até de cotidiano, é pouco falar. Otávio, eu até proponho a você que quem esteve com o Juvenal Lamartine quando estava no exílio foi Geraldo Queiroz, que foi reitor da universidade. Pronto. Inclusive, num de seus livros ele cita Perfeitamente, isso. Luiz. É uma boa lembrança, você podia procurar o Dr. Geraldo. É um homem Geraldo, sóbrio. Geraldo Queiroz, um homem... Você falou aqui casado exatamente com a descendente do Coronel Clementino. Geraldo casado com Sônia. Sônia, filha de Jaime. Jaime, filha de Epitácio. Epitácio, filho do Coronel Clementino. Vocês falaram, eu já tenho um relato dizendo que na morte do filho, ele já não se encontrava mais lá. Isso aí eu Se desconheço. encontrava no Rio de Janeiro, na casa da filha. Isso aí eu desconheço, realmente. Porque nesse livro, Walter, no livro que tem, nesse livro de província, tem essa carta dizendo que quando, eu acho que até o Oswaldo falando, que quando a filha dele morreu, ele estava no Rio. Pronto. Não, quando a filha dele morreu, a filha mais nova, Elza. que morreu 2 meses depois, Elza, praticamente, ele disse que em 2 meses teve duas fortes pancadas na vida dele. Então, ele estava no Rio de Janeiro, inclusive ele ia lá frequentar todos os dias. Então, quer dizer, isso em 1935,
Lembre que foi exatamente quando foi morto Otávio. Otávio. Então, em 1935, ele saiu daqui em 1930. Em 1935 já estava no Rio de Janeiro. Porque Tá entendendo o que eu quero dizer? Já estava. Ele, quando recebeu a notícia da morte do filho dele, estava no Rio de Janeiro. Então o certo é que ele passou pouco tempo. Passou na pouco França. tempo. É 4 anos, eu é isso digo. mesmo. Pode ser 4 anos, 3 anos, ninguém sabe. Mas ele estava. Tanto é que no livro, nesse livro, Otávio, no livro Província, isso é muito bem. Como diz Valclei, está registrado na literatura isso aí, entendeu? Isso. Quero fazer a Renilda Medeiros foi quem me convidou para ir para a Cruzeta. Isso. Eu peço aqui desculpa, Renilda, eu queria muito ter ido, viu? Mas não posso ir de jeito nenhum. Mas parece que já aconteceu, né, Renilda? Eu acho que foi a semana passada a inauguração ou é terça-feira. Agora eu vou olhar aqui se é terça-feira ainda. Eu posso estar errado. Ainda dá tempo aí. Acho que já até aí. Vamos fazer aqui nossas despedidas. Certo? Agradecer a vocês dois terem comparecido aqui ao nosso programa aqui, o Bate-Papo, que é um bate-papo mesmo. E foi um dos melhores bate-papos que eu participei. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Viu? Porque é muito bom escutar a história de um familiar tão importante e atingir o objetivo, como no início do programa eu disse, pouca gente sabe a história de Juvenal. E vocês contaram aí o que eu queria realmente que as pessoas de fora, sei ser eu falando, vocês que são estudiosos, são parentes dele também, mas falassem o que ele fez tão importante para o Rio Grande do Norte, coisas que, como a gente já falou aqui, falou já 2 ou 3 vezes, a imagem dele só tem de um lado, e o outro lado que tem muito mais coisa feita, a imagem dele não está sendo divulgada. Muito obrigado, vou passar o microfone para vocês fazer a despedida de vocês. Muito bem, olha só, gratidão a você, Otávio, pelo convite, tá? E eu trouxe aqui para finalizar o 5º volume da coleção reeditada pelo FRN, brilhantemente, né, sobre Oswaldo Lamartine, o filho caçula de Juvenal, e agradecer a Cassiano Lamartine pelo presente. Esse presente recebi dele, né? E quando estava estudando para vir para esse programa, fazendo alguns apontamentos, né, porque a professora é assim, a gente precisa muitas vezes revisitar para não falar bobagem, né, Otávio? Então isso faz parte do nosso métier. Não né? sou professor não, mas estou aprendendo com você. Pois muito bem. Então, em Alpendres da Cauã, que é uma entrevista, né, organizada por Natécia Campos sobre Oswaldo Lamartine, e eu retive esse grifo para finalizar, né? Quando Otávio diz assim: acode também à lembrança a proposta de um sentenciado à pena graúda, que diz assim: abasta um agrado para minha família e eu cuido de Rangel, mas Zé Galdino, né? Que foram os assassinos de Otávio, exato. E que cumpriam pena na época. E por que eu não cobrei dele, Juvenal? Isso não devolveria meu filho e seria o mesmo que arremedá-los. Perfeito. Então, isso mostra aí a grandeza do caráter do homem, né? E assim, dizer que foi um prazer falar de um sujeito de uma envergadura como Juvenal Lamartine. Quando você me convidou, eu digo: eita, danou-se, a responsabilidade é grande. Mas vamos lá. E aí eu contei com a parceria bacana sua, de Luiz, né? Que nos ajudou muito e que é um homem que também tem um bom conhecimento sobre história, um leitor assíduo. Obrigado, Luiz, pela parceria. Eu que agradeço a você, Valclei. A gente aprendeu muito com você aqui, seu jeito, sua forma de trabalhar, de levar o conhecimento para quem está ouvindo a gente aqui no programa. Você é um dos frutos bons do Seridó, né? Tem muito a oferecer em termos de literatura. Esse livro, Seu Tempo e Suas Lembranças, é uma grande Bíblia para todos nós. E você tem que parar. Isso aqui são 3 livros já, não é isso, Valclei? São 5. Esse é o 5º. É o 5º, né? Então você não pode parar mais não, você, viu? Você nasceu para isso, tem esse dom, mostra exatamente o que a gente falou aqui, da intelectualidade do povo seridoense. Isso está aí na nossa verve, está na nossa essência, Otávio.
E a gente, sempre quando a gente fala um pouco de Juvenal Martins, de José Augusto, a gente se espelha nessas pessoas que foram protagonistas de tudo isso na história do nosso Rio Grande do Norte, com pessoas intelectuais, com grandes nomes que fizeram a literatura do nosso Seridó, que falaram sobre o nosso Seridó. Obrigado pelo convite, Otávio. Eu vim aqui para colaborar mesmo aqui, muito mais para aprender com você, que você sabe muito mais do que a gente, e para escutar a Valclei. Valclei é um estudioso, é um historiador, é um grande nome, vou repetir aqui, da Associação Sertão Raiz Seridó. Com muito prazer. É um orgulho que nós temos tê-lo Associação nos quadros. Sertão Raiz Seridó. Né? Tem vários nomes bons que você pode, mais cedo ou mais tarde, convidar para vir aqui participar do programa. Tem várias pessoas, grandes nomes na nossa associação. E, enfim, agradecer aos ouvintes que tiveram paciência aqui de ficar conosco até agora, escutando, né, nessa emissora de rádio, e dizer que oportunidades outras virão, se Deus quiser, para a gente estar aqui conversando sobre outros personagens da nossa literatura, do nosso Seridó e do nosso estado. Não é isso, Valclei? Muito obrigado, Otávio. Ô, Luiz, a gente podia, para finalizar, já mostrar o pessoal aqui, dizer o pessoal, o programa de terça-feira. Perfeito. E agora? Na próxima terça-feira aqui, Otávio, é bom você que está conduzindo isso aí, se falar, né, que vai ter um programa de Conversa de Alpendre com o nosso escritor e genealogista José Augusto Bezerra de Medeiros. José Roberto Bezerra de Medeiros, né, que escreveu exatamente Famílias dos Açores e do Seridó, né? É um grande livro, e ele vai falar um pouco exatamente da família desse pessoal que veio aqui para o Seridó e que se estabeleceram aqui na nossa região. É um grande tema. E o pessoal está aqui, hoje foi João Roberto não ter aparecido aqui. Mas João Maris está aí, apareceu aí, João Roberto. João apareceu? Apareceu. Deu bom dia aí. Deu bom dia. Foi. Eu passei. Será que eu falei? Eu me esqueci. Você falou João Maris e só disse. Falou João Maris. Eu falei Hilda. Não, falou João Maris também. Também. Sabe, segundo o meu amigo Eugênio, a pessoa que teve Covid às vezes se esquece das coisas. Um bom final de semana para todos, um bom domingo. Eu esperar aí que a seleção de vôlei ganhe, se classifique. Eu tenho a impressão que já teve um jogo hoje de manhã, e amanhã vai ser contra a Itália, se eu não estou enganado. Vamos torcer pela seleção do vôlei do nosso país. Muito obrigado a todos que nos assistiram, nos escutaram. E também avisar que amanhã temos a missa aqui pela Rádio Maricampo, através do YouTube, e a apresentação do programa do Agro amanhã, depois da missa. O Agro que foi gravado lá sobre o Aras EZL, Zorola Martini, aqui em Monte Alegre. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. A sua melhor companhia é a rádio que você gosta. Maricampo. Você ouviu Bate-Papo com Otávio Lamartine, uma produção da Rádio Maricampo. Que tal curtir conteúdos exclusivos e ainda poder acompanhar nossa programação com imagens? Agora você pode. Se inscreva agora no canal da Rádio Maricampo no YouTube. É muito fácil se inscrever. Acesse o aplicativo ou o site do YouTube. Digite na pesquisa Rádio Maricampo e irá aparecer o canal da rádio que você gosta. Depois é só clicar em inscrever-se e clique também no sininho. Não é fácil? Assim você terá acesso aos nossos programas em vídeo e saberá em primeira mão quando o próximo programa com imagens estará no ar. A melhor programação da internet também com imagens é só aqui, no canal do YouTube da rádio que você gosta. Maricampo. Em
Inscreva-se.